Olá, pessoal. Vamos mergulhar agora no livro do Apocalipse. Vamos entender sobre selos, taças, trombetas. Vamos entender o que o Senhor Jesus ele quis dizer sobre a mensagem às sete igrejas da Ásia, né? A visão da sala do trono, o Amargedon, o milênio, o trono branco. Ele fala também da nova Jerusalém. Enfim, né? O estado eterno dos salvos, o estado eterno daqueles que rejeitaram a Deus, se esqueceram de Deus. Então, nesse livro do Apocalipse, o Espírito Santo ele abre as cortinas, né? Ele dá o privilégio de ver o Senhor Jesus glorificado no céu, o cumprimento dos seus desígnios, né, soberanos no mundo todo. No livro de Daniel, né, quando ele terminou de escrever a sua profecia, ele recebeu a seguinte instrução: encerra as palavras e sela o livro, Daniel 12:4. Mas João ele foi instruído a fazer exatamente o contrário. Não seles as palavras da profecia deste livro, Apocalipse 22:10. Então foi ele que teve a revelação do Apocalipse, né? E na revelação do Apocalipse, João viu a primeira vinda do Messias, ele viu toda a segunda vinda do Messias, ele viu o juízo final, a ressurreição dos mortos, ele presenciou todos os elementos dos últimos dias, né? A vinda do Senhor Jesus, ele viu o juízo final, a primeira ressurreição, a segunda ressurreição, ele viu novos céus e nova terra. Quando ele ressuscitar dos mortos, ele vai dizer: eu já vi tudo isso eu já vi. Interessante, né? João escreveu o Apocalipse por volta do ano 95 depois de Cristo, durante o reinado do imperador romano Tito Flávio Domiciano. O imperador havia exigido que todos os adorassem, todas as pessoas tinham que adorá-lo como um Deus. E a recusa dos cristãos em obedecer o seu mandato resultou numa intensa perseguição. Foi esse imperador, então, que enviou João para a ilha de Patmos, uma colônia penal, né, de Roma, ali na costa da Ásia. Então vamos lá. Ele diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Então, o primeiro versículo já revela o que é o Apocalipse. É uma revelação. Significa tirar das sombras, tirar o véu, revelar aquilo que outrora estava escondido e agora é manifesto para nós, né? É você enxergar o futuro com clareza dentro da palavra de Deus. Então, vamos lá. Quem é o autor? Né? Dizem que o autor do Apocalipse é João, mas João só escreveu o que o anjo lhe passou. O autor é o próprio Senhor Jesus que vai passar a revelação ao anjo, para o anjo passar para João, né? Então, o Deus Pai deu uma revelação ao Filho, que por sua vez compartilhou com o apóstolo, né, com João, usando o seu anjo. Né? O anjo foi o intermediário. E em algumas ocasiões é o próprio Senhor Jesus que vai transmitir informações a João. Outras vezes vai ser um ancião de dias, né? E com frequência vai ser o anjo que vai falar com João. Também há momentos em que uma voz do céu fala com João, né? Fala o que ele deve fazer, o que ele deve escrever. Então, por mais variados que tenham sido os meios de comunicação, o livro foi transmitido por Deus a João, inteiramente inspirado pelo Espírito Santo. O Apocalipse ele foi escrito para os servos do Senhor Jesus, para os servos entender o futuro, né? Então, o Apocalipse é o fim da história, né? Outra questão é que o Apocalipse ele não é um livro só de destruição, um livro que fala de pavor, de pânico. Não, o Apocalipse mostra
o triunfo do bem sobre o mal. É isso que o Apocalipse revela. É por isso que o diabo não quer que você estude, que você leia, que você aprenda, que você ame esta palavra. Sabe por quê? O diabo não quer que você conheça o seu final. E o final de Satanás no Apocalipse é o lago de fogo e enxofre. Esse é o final dele. É por isso que o mal, ele luta para você não entender essa revelação, para você não compreender esta revelação, para você não mergulhar nesta revelação, que é o livro do Apocalipse, né? O livro menos lido do mundo e o menos entendido nas Escrituras Sagradas. Versículo 3 diz: Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então ele fala: bem-aventurado o que ler. Quer dizer, nem todos tinham habilidade de ler. Aquele que lesse, né, que lê a revelação do Apocalipse, era um bem-aventurado. Então não dá para ler? Então ouça. Aqueles que ouviam também eram bem-aventurados. E aqueles que guardavam esta revelação eram bem-aventurados. Então, João, ele não enviou este livro de profecias às congregações a fim de satisfazer a curiosidade, né, deles, não, acerca do futuro, não, nada disso. Nada disso. Naquela época, o povo de Deus passava por uma perseguição muito grande, muito intensa, e eles precisavam ser encorajados. Então, quando o livro do Apocalipse fosse lido para eles, né, a mensagem lhes daria força. E mais do que isso, os ajudariam a examinar a própria vida, né, definir as áreas que precisavam de correções. Então, não deveriam apenas ouvir a palavra, mas guardá-la como um tesouro, né, precioso. E não só guardar, praticar. Então, a bênção decorrente de praticar seria ainda maior do que a bênção decorrente de ouvir. Tem um versículo lá em Jeremias, capítulo 8, versículo 7, que ele diz: Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, e o grou e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Então, olha o que Deus está falando aqui. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Quer dizer, o meu povo, o povo de Deus, as pessoas que têm a Bíblia Sagrada, às vezes, debaixo do braço, não sabem que o tempo está próximo, né? Elas não estão preparadas. Você vê a natureza, a ciência, os governos, as potências nucleares já se prepararam para cumprir o Apocalipse. O mundo já está se preparando para o juízo, né? O Apocalipse. E a igreja deveria estar preparada, né? O povo de Deus deveriam já estar preparados para se encontrar com o noivo, mas poucos estão preparados, muito poucos. Um cristão que acredita na volta de Jesus, ele tem comunhão com Deus, né? Ele tem azeite na lâmpada, ele anda, né, espiritualmente falando, com as vestes brancas todos os dias da vida dele, ou seja, vigiando, vigiando. Ele dá trabalho para o inferno, né? Porque ele tem a revelação, ele tem a visão, ele tem a clareza de todas as coisas que estão acontecendo à sua volta, né? E as que vão ainda acontecer. Mas o versículo 4 ele diz assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Você vê que ele dá graça e paz, né? Quer dizer, não é uma palavra de medo, mas de encorajamento a um povo que estava passando ali pelo vale do martírio. Versículo 5 ele diz assim: E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, né? Fiel testemunha, por quê? Porque Jesus foi fiel. O Senhor Jesus foi fiel durante todo o seu ministério. Ele nunca deixou de testemunhar sobre o Pai. Mesmo na hora do sofrimento, mesmo na hora da morte na cruz,
ele não olhou para trás. Aí ele fala que Jesus é o primogênito dentre os mortos. Quer dizer, Jesus foi o primeiro a ressuscitar em glória, né? O mais exaltado a ser ressuscitado dentre os mortos. Quer dizer, primogênito indica honra, né? Ele é o primogênito porque é o primeiro da fila e nós vamos logo atrás dele. Aí fala que ele é o príncipe dos reis da terra, né? Diante de quem todos os poderosos vão se dobrar um dia. Quer dizer, aquele que nos amou, né? Em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Muito forte, né? Versículo 6 ele diz: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Quer dizer, o alvo do amor de Deus é nos constituir reis e sacerdotes para Deus. Em seu amor, Deus chamou Israel para ser um reino de sacerdotes. Está lá em Êxodo, capítulo 19. Mas esse povo fracassou e o seu reino lhes foi tirado. Hoje, os que fazem parte do povo de Deus, quer dizer, a igreja dele, são os seus reis e sacerdotes, exercendo autoridade espiritual e servindo a Deus neste mundo. Sem contar que nós vamos reinar com Cristo, hein? No milênio, como reis e sacerdotes. Mas isso é assunto lá para frente. Versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Quer dizer, o tema principal do livro do Apocalipse é a volta de Jesus, né? A volta dele para derrotar todo o mal, estabelecer o seu reino aqui na terra. Então, João, ele está vendo nesse momento a vinda de Cristo. Todas as nações da terra, todo olho verá, até aqueles que os transpassaram, quer dizer, vão se lamentar sobre ele, aqueles que crucificaram Jesus, vão ressuscitar para ver essa volta. O 8 diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quer dizer, Deus, ele é o princípio de todas as coisas. O princípio e também o fim. Né? Como Deus eterno, ele não é limitado pelo tempo. Ele é o Todo-Poderoso capaz de fazer qualquer coisa. Então o Senhor Jesus, ele está se declarando o dono do tempo. Quer dizer, ele sabe o dia, a hora, o momento, o milésimo de segundo que ele vem buscar a sua igreja. Né? É como se ele estivesse falando: eu sou o presente, eu sou o passado, eu sou o futuro. Ele se declara o Todo-Poderoso, né? O dono do tempo. Para ele, para o Senhor Jesus, não existe passado, não existe presente, não existe futuro, porque ele é o Senhor do tempo. O versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Quer dizer, João, ele não se sente melhor do que os outros, né? Ele não se enaltece por ter recebido uma revelação profunda do Apocalipse. O local é identificado, né? João, ele foi banido para uma ilha chamada Pátimos, uma colônia penal romana onde se exilavam prisioneiros políticos. Então, ali esses prisioneiros, eles perdiam todos os seus direitos, né? Os prisioneiros eram obrigados a trabalhar nas minas daquela ilha, se vestindo de trapos. Então, assim era a situação de João naquela ilha. Então, a razão do exílio também é declarado, né, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho do Senhor Jesus Cristo, porque ele foi condenado a sofrer aquelas humilhações, prisão, fome, trabalhos forçados, por amor à palavra de Deus. A condenação de João, o motivo foi o amor que ele tinha à palavra de Deus. Versículo 10.
Eu fui arrebatado no espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Então a forma da revelação aqui também é descrita, né? João ele achou-se em espírito. Apesar de João estar fisicamente em Patmos, mas ele achou-se também em espírito e ali ele teve a revelação, né? Em Patmos, com certeza João ele enfrentou a dor do exílio, mas em espírito ele entrou na sala do trono. Roma pode pode até proibir, né, de João ter contato com seus irmãos perseguidos, mas não pôde proibir João de ter contato com o trono de Deus. O mundo não pode proibir o nosso contato com o céu, jamais, nunca. Né? Então, versículo 11 ele diz assim, que dizia, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve no livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Então essas cidades eram áreas de culto ao imperador. Versículo 12 fala, e virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingindo pelos peitos com um cinto de ouro. Olha que revelação João está tendo aqui da pessoa do Senhor Jesus, não é verdade? Então, o Senhor Jesus está vestido como tipo um juiz e rei, né? Alguém com honra, alguém com autoridade. Então, versículo 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos, como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Olhos como chama de fogo. Os cabelos brancos simbolizam a sua natureza eterna, né? A sua divindade. Os seus olhos, que veem todas as coisas, que revela, né? É o olho que penetra tudo, que vê tudo, que enxerga tudo, né? Em tempo, espaço, passado, presente, futuro, ele vê todas as coisas, permitindo então que julgue com justiça. Então ele sabe de tudo. Tudo está transparente diante dos seus olhos. Tudo está muito claro diante dele, porque ele é Deus. Né? E o versículo 15 fala, e os seus pés semelhantes a um latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Essa voz fala com poder, né? Fala com autoridade. É aquela voz que, sim, deve ser ouvida. O versículo 16 diz, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Você vê que aqui mostra o seu cuidado, né, com a sua igreja. Ninguém pode arrebatar a igreja das mãos de Cristo, das mãos de Jesus. A espada de sua boca representa, sem dúvida alguma, a palavra viva de Deus. Então ele luta contra os seus inimigos usando a sua palavra. Fala do sol, né? O sol, você sabe que ele pode abençoar, como também ele pode queimar. Então a visão agora não é mais de um Cristo servo, um Cristo perseguido, preso, esbofeteado, né, com o rosto cuspido, mas do Cristo cheio de glória. Essa é a visão que João está tendo. O 17 diz, e eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Quer dizer, não precisa temer, né? Porque Cristo é aquele que vive. Não é preciso temer a morte, pois ele morreu, ele está vivo, ele conquistou a morte, né? Ele ressuscitou. Não é preciso temer a eternidade, pois ele tem as chaves da morte e do inferno. Então, a reação de João diante da visão do Cristo, da glória, é impossível ver a glória do Senhor Jesus e não se prostrar, né? Ele é o Criador, sustentador, consumador de todas as coisas. O versículo 18 diz, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para
todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quer dizer, ele aqui, Cristo é enaltecido, vitorioso sobre o mal, sobre a morte. João está diante do Cristo da cruz que venceu a morte. Ele não apenas está vivo, mas está vivo para sempre. Ele não só ressuscitou, mas ele venceu a morte. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Quem tem as chaves tem autoridade. Jesus recebeu do Pai toda a autoridade no céu, na terra. O Senhor Jesus não tem apenas a chave do céu, mas também a chave da morte, do túmulo, né? Jesus pode abrir os túmulos e levar os mortos à vida eterna. Versículo 19. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério, escreve o mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Então, ele é o que anda no meio, né, da sua igreja. Ele tem os líderes na sua mão, né? Na sua mão. Que coisa extraordinária, não é verdade? Os líderes, eles são mostrados como estrela. Estrela é algo que está elevado, né? Isso mostra que o líder da igreja tem que ser uma pessoa elevada. O líder da igreja é uma referência, né? Ele é uma referência espiritual. Ele ilumina tal como a estrela ilumina. Quer dizer, ele transmite direção no meio da escuridão, no meio das trevas. Ele está ali, ele é a luz, né? Assim como a estrela transmite direção para, por exemplo, os navegantes, né? Para as pessoas que fazem as suas trilhas no deserto, assim é o líder de uma igreja. Então, ele fala aí dos castiçais. O castiçal também sempre tem que estar aceso, né? O castiçal, os 7 castiçais, é a sua igreja. Quer dizer, a igreja tem que ser uma igreja acesa, ativa. Se ela está acesa, é porque ela tem luz. A luz de Cristo na vida dela. Então, vamos ficando por aqui. No próximo vídeo nós vamos meditar no capítulo 2. Capítulo 2 do livro do Apocalipse. Tá certo? Que Deus abençoe a todos.